Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente segue aqui no estudo do livro de Provérbios, nesse que é o quadro que fala sobre o viver. A palavra de hoje é a palavra abominação. Pesado, né? É uma palavra tensa, afinal de contas, o que é que seria abominação para Deus? O que é que seria aquilo que Deus de alguma forma detesta, que Ele não aceita? Você já fez essa reflexão em algum momento? Bom, Salomão fala sobre isso também. Eu vou ler alguns versos para a gente pensar sobre isso. Capítulo 15, verso 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Então existe uma religiosidade, essa ideia de sacrifício, de um grupo de pessoas que é abominável para Deus. Que disfarçada de piedade, disfarçada de religião, disfarçada de sacrifício, Deus não aceita. Porque a pessoa e o coração dela está contaminado. E o texto chama essa pessoa de ímpio, né? Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Existe uma oração que Deus se agrada, daqueles que são retos, daqueles que são justos. O verso 9 do capítulo 28 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Existe uma oração que Deus se agrada e uma oração que Deus abomina. A oração daqueles que se desviam do caminho de Deus, dessa prática religiosa contaminada. Mas não para por aí. Capítulo 16, verso 5 diz: abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Você conhece alguém que se acha? O texto bíblico diz que é abominável para Deus a pessoa que se acha, que é altivo de coração. Aquela pessoa que pensa que é melhor do que o outro, que olha de cima para baixo. Aquela pessoa que não é humilde, essa Deus abomina, diz o texto. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Existe uma justiça, ele não vai ficar impune, diz o texto bíblico. Provérbios 11, verso 1 diz assim, terceira característica ou terceira pessoa que Deus abomina. Balança enganosa é a abominação para o Senhor. Aquela pessoa que mede as coisas de forma injusta, que tem uma balança enganosa, que engana as pessoas para levar vantagem. Essa é abominável para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer nas pessoas que vivem a justiça, que não enganam as outras, que têm uma balança equilibrada. Capítulo 12, verso 22, quarta característica, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Pesado, né? Deus abomina quem mente. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, quais palavras você tem proferido, mas palavras de mentira são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite, são a sua alegria. O oposto da mentira é aquele grupo de pessoas que são fiéis. Então Deus se alegra. Eu vou encerrar com uma lista que está lá no capítulo 6, verso 16. 6 coisas aborrece a Deus, mas a sétima Deus abomina. Olhos altivos, a gente já falou sobre isso. Língua mentirosa, a gente já falou sobre isso. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, o que semeia contendas entre os irmãos. Aquela pessoa que ao invés de semear paz, que ao invés de semear reconciliação, ao invés de semear o amor, ela semeia a ira, ela semeia contenda entre os irmãos, ela promove a briga entre os outros. Isso Deus abomina. Sei que a mensagem parece um pouco pesada, né? Mas é importante a gente pensar em coisas que Deus não gosta. Porque quando a gente pensa em coisas que Deus não gosta, talvez a gente pense em coisas que a gente precisa mudar. Se você precisa mudar alguma dessas características, a minha oração é que Deus te ajude a mudar. E que a gente possa, ao invés de promover a abominação no coração de Deus, que a gente possa promover a alegria. Deus tem sentimentos e Ele quer sentir coisas boas por nós. E muito disso depende de nós. Que a gente mude, se preciso for. Forte abraço e até a próxima.